Olá, maninho e maninha! Sejam bem-vindos ao podcast Égua Nutri, podcast mais paraense. Não há! Olá, maninho e maninho! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Égua Nutri. Eu sou Ana Marla Duarte e hoje apresentamos mais um episódio da nossa segunda temporada do nosso podcast do curso de nutrição Unama Ananindeua. Viva a segunda temporada! Hoje, pessoal, estamos contando com a parceria dos Brownies da Joy. Olha isso! Maravilhoso, tá? Tô aqui, ó, já salivando, esperando o final, né, gente, aqui da gravação, para poder provar isso daqui. E também estamos contando com a parceria da Expand Personalizados, as nossas camisas, que, por sinal, maravilhosa, né? Então, por favor, gente, se vocês não seguem ainda, se vocês não provaram também o Brown da Joy, fica a dica, tá? No nosso podcast Égua Nutri e também dos personalizados, que são maravilhosos. Olha essa garrafa! Maravilhosa essa garrafa, que inclusive os nossos convidados irão levar, garantir a garrafinha deles. Muito obrigada pela parceria, gente! O nosso tema de hoje está muito bem representado por essas figuras maravilhosas aqui na minha frente. Vamos falar um pouquinho sobre atividade física, né, e nutrição na dor crônica, tá? Mas antes de falar, a gente sabe que esse tema afeta milhões de pessoas. E cada dia, né, está sendo uma dificuldade muito grande enfrentada entre nós, profissionais da área da saúde. Mas sempre temos solução para tudo, graças a Lorde, né? E quem vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse tema, convidamos aqui para o nosso podcast a professora, né, e fisioterapeuta Camila Lamarão e também o nutricionista e educador físico Fernando Alípio. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Mas antes de iniciar, claro que eu vou passar a palavra para vocês e vocês se apresentem e falam o que não é, o que é. Enfim, é uma conversa, por favor, tá? Vamos lá. Então, né, eu me chamo Camila Lamarão, né, sou fisioterapeuta, me graduei na UEPA há 14 anos. Ai, a gente não precisa falar muita coisa assim sobre idade, sobre Ai, anos. Mas eu ia dizer, não parece. Não parece, né? exatamente. Não parece. O tempo foi maravilhoso. Está sendo maravilhoso. Sou mestre em cirurgia, né, pela Faculdade de Medicina da Federal do Amazonas. Sou especialista em fisioterapia pélvica, né? Estou finalizando saúde do idoso e dermatofuncional. Sou docente da casa, né? Que nem a senhora. E de algumas concorrentes também. Isso aí a gente dá uma abafada. Então, já trabalho com essa questão da dor há bastante tempo, né? Com mulheres, né? Principalmente a nível de assoalho pélvico, né? E com idosos. Né? Então, aqui estou super ansiosa e muito feliz. Obrigada pelo convite. Muito né? obrigada por ter aceito. Né? Trabalhar com essa modelo linda. Gente, uma fase da minha vida. E conhecer o professor Alípio também, prazer. Né? Demos certo já no início, né, prof? Então, vamos lá, vai ser maravilhoso. Obrigada. A gente que agradece. Primeiramente, agradecer o convite, né? Uma satisfação estar aqui nessa casa, nessa companhia maravilhosa de sempre. E também, obviamente, né, ao lado da minha colega aqui, que já mostrou, né, o currículo aí, invejável. Eu sou, de fato, profissional de educação física, né? Sou bacharel em educação física, também sou bacharel em nutrição, inclusive egresso, né, da universidade. Tenho especialização tanto na parte de biomecânica e cinesiologia, como também na parte de treinamento desportivo. Aí o meu mestrado foi em ciência do movimento humano, sempre na parte, né, movimento. Meu doutorado em saúde pública e estou no meu segundo doutorado agora em medicina lá pela USP. Porque não basta só um, a gente precisa ter mais um sofrimento na vida, a gente coloca mais um trauma. E obviamente que eu sempre fiz toda a minha parte de cursos e certificações, tudo na parte esportiva, não é à toa que hoje eu sou gerente de esportes lá da Assembleia Paraense. E obviamente também da egresso, né, da casa, então estou muito feliz de estar em casa, realmente. Sentiu muita vontade aí. E é um prazer estar aqui, agradeço muito. Sejam muito bem-vindos. De coração. Mas antes de começar, né, de fato, a entrar sobre esse tema, a gente precisa entender o que é realmente
que significa? Qual a diferença, por exemplo, de uma dor aguda para uma dor crônica? Então, eu dou a palavra para vocês. Na nossa visão, né, terapêutica da físio, a dor aguda é a dor imediata, né? Seja por alguma lesão, algum trauma, né? E que ela vai ter aí um tempo de até 1, 2 meses, né? Se nós conseguirmos estabilizar, né, dependendo do que for, ok. Mas se ela se manter por alguma outra condição, uma alteração postural, ou até mesmo da patologia em si, como, por exemplo, uma fibromialgia, né? Aí ela já se classifica como dor crônica, né? E essa dor crônica, ela pode ser controlada, eliminada ou se manter de acordo com o quadro clínico, mas de uma maneira onde essa pessoa consiga lidar e desenvolver suas habilidades normais. Entendi. Entenderam, né? Ficaram com essa dica aí. E quais são, ainda com a senhora? Camila ou senhora? Como você quer que eu trate? Camila, minha Pronto. querida modelo. Você pode Então vamos de tudo. Camila. Camila, quais são os erros mais comuns que vocês observam dentro da prática, né, clínica em relação a esses pacientes ou profissionais mesmo, nesses primeiros cuidados? Quando a gente pensa em dor aguda, já pensa que é algo, meu Deus, eu não posso fazer nada. Não posso fazer uma atividade física, não posso fazer alguma outra coisa porque eu estou com dor. E não, muito pelo contrário, né? Quando a dor está nessa fase, é onde você tem mais possibilidades de encontrar um caminho para a cura, né? Para o tratamento. Então, um dos erros é se entupir de medicamento, né? E ficar isolado, quieto, sem fazer nada. E não. Você tem que movimentar, você tem que manipular e você tem que cada vez mais investigar e encontrar um caminho, né, para se eliminar essa dor, né? Esse é um dos principais erros que a gente observa. Eu já fui isso, assim, né? Sério, já tomei Prof? medicamento, já fiquei esperando a dor passar quietinha. Nossa. Hoje em dia a gente está tentando trabalhar em relação a isso. Mas aos poucos, né? A gente Então vai vamos crescendo. lá. Mas com essa dica, não vamos parar. Com certeza, prof. Tem que movimentar, não adianta. Pronto. E outra coisa, prof, a questão da saúde mental. Ah, é Porque verdade. às vezes a questão da dor aguda, ela tá aqui, ó, na nossa verdade. cabeça. Ah, eu não posso fazer porque senão vai me dar, vai piorar. E não, muito pelo contrário. Você tem que trabalhar a sua mente para depois trabalhar o seu corpo e já pensar, vou ficar bem, vou melhorar e vou sair dessa crise. Entendi. Pronto. Agora a gente vai mudar um pouquinho de... Mudar não, né? Juntar, linkar as duas coisas. Então vamos falar um pouquinho da importância da alimentação, né? Da nutrição, do papel do nutricionista nesse contexto aí. Então, já aproveitando que a professora também falou, o que a gente pode falar, o que a gente diz em relação à alimentação, tendo como uma influência direta aí nesse processo de tratamento de dores. Perfeito. Na verdade, quando a gente fala de dores, não é só mioarticular, né? Então, algumas das dores, inclusive, né, quando a gente fala de parte dos órgãos internos, já demanda, inclusive, muito da questão alimentar, de fato, porque a gente pode interferir na digestão, na absorção, enfim. Então, às vezes, uma dor renal, né, a gente até acha que foi alguma coisa na região lombar, alguma coisa assim, mas, na verdade, é consequência de outros problemas. Então, acho que investigar, como a professora falou, conceitou bem o que seria aguda e crônica, né? E acho que quando a gente fala da nutrição, depende muito do elemento que foi afetado. Quando a gente fala de mioarticular, obviamente que a gente pensa logo na parte do estresse mecânico, né? Então, eu já fui muito paciente, inclusive, já operei os 2 vezes, né? Fui atleta desde criança, então já me submeti a muitas lesões, seja agudas e muitas crônicas ficam, porque a gente às vezes não resolve. E hoje eu trabalho num clube que tem mais de quase 200 atletas que eu cuido. Então, você imagina que muitos deles convivem com dor, né? Então, obviamente que fazer a questão do controle calórico é importante para a questão realmente da manutenção do peso, isso é fato, né? Obviamente que a questão da ingestão proteica ela é importante, visto que ela faz parte, né, da construção tecidual. Mas, assim, seja a questão, especialmente quando a gente também fala da gordura, a parte mais inflamatória da coisa, ou quando a gente fala
da parte do glicogênio, né, dos estoques, que são gastos, porque assim, muito parte do que eu acompanho são atletas. Então, às vezes, a lesão é em determinado segmento do corpo, mas isso não impede ele de fazer 500 horas de atividade. Sim. Então, a gente sempre precisa adequar para ele conseguir realizar aquela atividade, até porque muitas vezes um equívoco é você restringir muito, especialmente da parte do carboidrato, entendendo que a pessoa não vai executar tarefas extenuantes quando ela vai, na verdade. E aí, obviamente, que com isso, ela tem um déficit motor realmente na capacidade de executar a tarefa, e a gente sabe que quando a gente fica mais esgotado, mais cansado, a tendência é que esse movimento aí não seja tão eficiente. Então, obviamente que sobra mais também para a parte articular. Então, muitos dos atletas, às vezes, estão nessa essa questão de controle de peso, e aí vão lá, estão desgastados, estão fadigados, estão sem se alimentar adequadamente por conta para não ganhar peso, e aí executam o movimento de forma não tão eficiente, vamos colocar assim, e aí obviamente que agrava ainda mais. Então acho que a nutrição ela tem tanto a questão, obviamente, do controle de peso, que eu acho que isso é claro para todo mundo que tá ouvindo, mas eu acho que quando a gente fala de interno, aí depende do tipo, né? E aí a gente sabe que a parte do metabolismo, né, a maravilhosa disciplina de bioquímica, que todos amam, né? Acho que não tem quem não ame isso, explica muita coisa, né? De o órgão que é afetado, e obviamente a gente vai para a fisiologia também, de como isso O interfere tipo nas de alimento funções. que Perfeito. vai ser administrado, né? Para cada um. Fora que interfere com a questão medicamentosa também, que a professora colocou aqui também. E aí a dor, ela imputa que alguns medicamentos também vão ser utilizados, obviamente, dependendo do tipo de dor. E, obviamente, com o acompanhamento da fisioterapia, eu sempre brinco, a primeira vez que eu vi o famoso macarrão, né, o aquatube lá, isso é tranquilo, eu até operar o joelho para a piscina e tentar fazer aquilo ali. Deus me livre, eu saí acabado, esgotado. Gente, Entendeu? também para mim nunca foi tão difícil botar o macarrão no pé e empurrar até o chão. Assim, né? Pelo amor de Deus, gente, isso é um sofrimento para quem tem um joelho. Né? É verdade. O movimento cura, prof. É verdade. O Olha, movimento gente, uma cura. frase linda saiu aqui. Pelo amor de Deus. Anotem. Anotem. Muitos sofrem, né, como a gente falou, de dores crônicas. E isso leva a um receio a ter esse movimento, né? Com certeza. Mas a gente sabe que a atividade física e uma atividade física precisa ser muito bem orientada, principalmente para pessoas que sofrem desse tipo de dores, né, crônicas, e quando precisa ser muito bem orientada, né? Quais as modalidades ou tipos de exercícios são mais indicados para esse público, né? Quando a gente trabalha com uma dor crônica e quando a gente trabalha, por exemplo, com uma dor mais aguda. Então, prof, eu vou te dar na minha visão da fisioterapia e o doutor, né, Alípio, pode dar na visão da educação física melhor do que eu, né, prof? Porque eu digo que as nossas profissões, elas se completam, né? A nutri, a físio com a educação física e junto com o ortopedista humilde também, né? Porque temos ortopedistas que conversam, que fazem um diálogo. que tem que ter um diálogo mais profundo, né? Dentro da físio, nós temos o Pilates, né? Eu que a adoro. senhora é adepta do Pilates, né? O Pilates... O Pilates me cura. Olha aí, é um movimento que te cura. Exatamente. O Pilates, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por Pilates. Sou até da Liga, né? Professora da Liga do Pilates daqui. Que legal. Porque, assim, o Pilates aí trabalha tanto a questão mental quanto a questão física, ele te conecta, né? Às vezes você pensa que você não vai conseguir fazer um movimento, mas aí você segue os princípios e você faz. E mesmo você estando com dor, você consegue desenvolver o movimento desejado, né? Uma coisa que eu aprendi com o Pilates é respirar. Né? Tô respirando errado aqui, né? Tudo bem, mas eu aprendi a respirar com o Pilates. Né? A respiração do Pilates, que é o principal princípio, é o primeiro princípio do Pilates, ele trabalha a tua mente, ele já tem assim esse poder de te acalmar, sabe, assim, de você até mesmo no seu dia a dia fazer as coisas mais leves, assim, né? É meu lado zen, que eu digo, né? Parte vem da minha personalidade, também vem do Pilates, né? E outro exercício que eu indico, independente se a dor for aguda ou crônica, é a hidroterapia, né, que vocês estavam falando, né? Dentro da hidro a gente tem várias vertentes, né? O BED-RHs, né? Enfim, os outros que tem. Mas a hidro também, a água, né? O poder da água já é relaxante, já entrar naquela piscina aquecida, né? Já te dá
Então, ali você trabalhar a respiração, trabalhar os movimentos, né? É uma coisa muito boa, é relaxante, alívio de dor. E o terceiro, e não tão importante, é a musculação. Que aí, essa parte, o meu amigo doutor, Ai, gente. ele É é... uma parte muito triste, mas que é obrigada. Na verdade, assim, tem gente que gosta, tem gente que ama de musculação, Uhum. mas eu não sou muito adepta. Mas eu faço por necessidade, porque eu sei que é importante. Não tem exercício mais completo. Assim, dentro de todas as modalidades de esporte, a musculação é a que dá a melhor qualidade para o músculo. Não tem jeito, né, prof? E hoje os artigos estão aí provando, falando do agachamento, que quanto mais você agachar da maneira certa, mais saúde para a tua coluna. E quem não gosta de agachar? Né? Pensa. Depende dos agachamentos também. Rodeio! Gente, eu rodeio agachar. Inclusive, ontem eu fiz sumô. É uma tortura pra mim. Mas tudo bem, eu fiz. Mas, professora, é o melhor exercício para a saúde da coluna, né, prof? Vou passar a bola agora para o prof, que ele vai dar uma aula para gente sobre isso. Não, acho que a professora colocou pontos importantes, né? Acho que adequar para o tipo de dor, né, o segmento que foi afetado, acho que é fundamental. Então, obviamente que, como muitas lesões, né, acometem tornozelo, joelho, né, muitas vezes a região lombar ali, então muitas vezes, especialmente a hidroterapia, ajuda pela redução, né, do impacto inicial, então isso já ajuda bastante. Eu já dei aula de hidro durante muito tempo para os idosos, então a gente vê o efeito, né, imediato ali, de como você é um idoso que não consegue, às vezes, fazer alguns movimentos ali fora da piscina, na piscina ele consegue realmente soltar, e obviamente que tem um estímulo muito maior. Eu acho que o Pilates também é fantástico, né? Acho que é inegável, né? À toa que nossa anfitriã, né, é praticante. Verdade. E acho que a musculação ela tem um espaço muito importante, como a professora colocou, porque você pode fazer vários exercícios segmentados, né? Por exemplo, você está com alguma questão na região do complexo do joelho lá, você senta no banco, você não está, né, sobre jogando estresse mecânico sobre a articulação, você está executando movimentos para a costa, para o peito, está empurrando, está puxando, está elevando algumas coisas. Então isso ajuda o quê? A dar uma segurança. Você segmenta uma linha, né, uma linha de movimento e deixa as outras sem estar sob estresse. Diferente do que seria, por exemplo, você estar em pé, executando o mesmo movimento com uma barra livre e tudo mais. Tem espaço para isso, obviamente vai ter uma evolução, provavelmente para isso, mas a musculação consegue, como eu posso dizer, ela integra bastante, ela é acessível a todos, entendeu? É por isso que a Ana Marla também é praticante, obviamente, né? Porque é um ambiente Por inclusivo. necessidade, gente. É um ambiente inclusivo, todos conseguem participar, porque de fato todos os aparelhos ajudam a ser reguláveis, né, o que às vezes num exercício livre a gente não consegue regular realmente, mas lá na máquina você consegue regular para a sua altura, né, para o seu conforto articular, e aí é maravilhoso. E aí você consegue ser abraçada pela musculação e ter todos esses benefícios maravilhosos que a professora falou aí. Eu tenho esses benefícios, mas com amor não tenho, né? Eu sou bem sincera. Em relação ao cuidado nutricional, né, antes ou depois do treino, para poder auxiliar ou potencializar mesmo os benefícios ou evitar todos esses desconfortos, tem algum alimento, algum que você indica tanto antes ou depois de treinos, quando a gente fala dessas dores? Porque na verdade acho que é muito o que a pessoa é capaz ou não de fazer, né? Acho que o tipo de treino tem muito a ver com o tipo de lesão. Como eu falei, tem um atleta nosso que está com uma lesão no segmento ali do ombro, mas ele corre, ele salta, ele faz pliometria, ele faz 500 outros exercícios, então obviamente que ele tem precisa ter um suporte nutricional adequado, porque a atividade dele é intensa, ele só não está movimentando uma articulação, os demais itens ele está estimulando. Então acho que não é muito um alimento. Eu acho que primeiro, obviamente, a adequação calórica ela é fundamental, né? E acho que às vezes tem muito nutri que peca nisso quando ele resolve fazer uma restrição calórica, especialmente do carboidrato, né? Nesses momentos que entre aspas, a atividade física muitas vezes diminui de fato, né? Então esse atleta que ele corre, ele também corre quando ele está bem, então só a diferença é que ele faz outras atividades. E aí isso muitas vezes necessita de algumas estratégias nutricionais. Então, por exemplo, você pode dar o suporte ali do carboidrato para que a pessoa tenha energia para executar esse exercício.
né? E não necessariamente distribuir em todas as refeições, mas direcionar para ela ter energia para executar aquela tarefa. Porque a gente sabe que, por exemplo, o carboidrato ele tem uma interferência diretamente no sistema nervoso. Então, até para que ele execute com eficiência os movimentos, né, e não faça movimentos desnecessários, obviamente estresses desnecessários para a articulação, acho que é uma dica que muitos pecam. Tem uma lesão no joelho, baixa carbo, quer zerar carbo, acho que zerar é muito ilusório quase, mas quer reduzir muito na esperança de você não ganhar peso. Quando, na verdade, você tem que dar o suporte para a pessoa executar a tarefa. Né? Que a gente sabe que carboidrato não é demônio para ninguém, não deveria ser. Né? Adoro. Acho Nossa, tem coisa melhor, gente. Gente, pelo amor de Deus, saiam desse negócio de que carboidrato homens das cavernas não comia, essas coisas. Não existe isso, pelo amor de Deus. Se você estudar fisiologia bioquímica, você sabe que o metabolismo é importante. E eu acho que isso, obviamente, a proteína ela tem esse fator de reconstrução importante tecidual, né? Acho que ela é fundamental. E como nutri ajuda muito na estratégia de saciedade, né? Já que você às vezes restringe a caloria, a gente sabe que a proteína você consegue ter uma saciedade durante um tempo mais interessante ali. Pronto. Quando a gente fala de cuidados básicos, né, que a gente precisa seguir para poder iniciar uma rotina de exercícios, pensando em quadros crônicos, quais seriam esses cuidados básicos, tanto crônico quanto agudo? Assim. Esses cuidados variam muito de paciente para paciente, né? Como eu falei no início, a questão da mentalidade desse paciente, de entender que mesmo que ele esteja com uma dor aguda, ele consegue realizar movimento. Basta ele se concentrar, né, e entender que dá. Porque o diferencial é esse, a questão da dor. Né? Mas se eu fazer, eu vou sentir dor. Mas você tem que fazer, né? Lógico, né? No seu limite, no seu tempo, mas tem que fazer. Então, o cuidado é justamente esse, ter paciência, né? Saber escolher, por exemplo, se for um idoso, como o professor falou, eu não vou colocar um idoso direto para um agachamento. Então, eu vou para um alongamento, num pilates, ou eu vou para hidro, né? Mas se for uma pessoa mais nova, assim, um paciente de 30, 40 anos, eu já consigo fazer algo mais, né, assim, incisivo com ele. Então, os cuidados vai muito dessa avaliação, né, e de como o paciente vai suportar. Por exemplo, eu sempre avalio, né, que os homens, eles são mais melindrosos em relação à dor, Verdade. né? Homem já fica, né, uma cirurgia de LCA, por exemplo, que o senhor já fez, né? 2. E que nossa. A cirurgia de LCA, ele saiu do centro cirúrgico, eu já tenho que movimentar. Eu já tenho que fazer uma flexão de joelho, né? Então, tu imagina, ele saiu do pós-cirúrgico, eu já tenho que flexionar. Imagina a dor desse paciente. Imagine a dor de quem não fez isso. A minha não fez. Que deu fibrose no joelho. Nossa. E para poder virar, gente, conseguia. Não, hoje em dia sofrimento. Eu tive 2 experiências. Né? A primeira foi tipo assim, eu cheguei lá na clínica, só mandou deitar numa maca, uma pessoa deitou em cima de mim, a outra segurou e viraram de uma vez o meu joelho. Foi traumática. Na segunda, já não foi assim. Na segunda foi um negócio, né, gradual ali, fez total sentido pra mim. Foi uma outra experiência. Foi que ele começou a gostar dos fisioterapeutas. O primeiro impacto foi bem traumático, como para muitos foram. Mas, graças a Deus, existem muitos fisioterapeutas que não fazem esse tipo de situação, né? Mas acho que e aí causa um trauma na relação. Com entendeu? certeza, prof. Até eu fiquei traumatizada. Eu gosto dos fios, mas assim, gente, eu fiz quase 80 sessões de fisioterapia por conta dessa situação. Meu Deus. A senhora não foi comigo. Não foi. Não foi comigo. Não conhecia ainda. Essa informação, gente. Vocês estão aqui se informando, testando e conhecendo meus profissionais. Verdade. Meu Deus, prof. Então, tá vendo? Num caso desse, você tem que avaliar bem o paciente, senão realmente você gera um trauma e acaba fazendo com que esse paciente não queira mais fazer o tratamento. Prefira ficar ali com a sua dorzinha, não, eu vou continuar aqui, mas aí perde qualidade de vida, enfim, compromete autonomia, né? Várias outras coisas, né? Então,
essa questão da avaliação, esse é o maior cuidado, saber avaliar, ter esse feedback, que aí você tendo, você consegue elencar o melhor tratamento possível. Não tão traumático. Por favor. Hoje eu sei que tava muito errado aquilo ali, mas... Deitaram no senhor e aí uma pessoa deitou em cima, a outra virou meu pé. Duas, na verdade, porrada. Assim. Maravilhoso. Nunca mais ele pensou em fazer alguma coisa errada, porque já pensou no joelho e no tratamento, né? Meu Deus. Graças a Deus a segunda não foi assim. Que bom. Pior, verdade. Quando a gente fala de alimento, hábito alimentar, a gente precisa pensar também nos micronutrientes, Claro. né? Com certeza. Que estão também ligados ao processo de inflamação. Tem algum, assim, mais específico que você orienta como um suplemento ou no dia a dia? Enfim. Não, pessoal, acho que com suplementação, o pessoal fala muito da questão dos antioxidantes, obviamente, né? Acho que é sempre quando a gente fala de processo inflamatório, enfim, a gente já fala, obviamente, estresse oxidativo e assim sucessivamente, né? Então, acho que esse é um bom caminho, né? Normalmente tem várias pesquisas ali falando do ômega 3, algumas do zinco, enfim, alguns desses elementos. E eu acho que talvez o ômega, por ser, né, mais evidente, apesar de que, teoricamente, na nossa região, né, a nossa alimentação, ela propõe que a gente teria mais acesso a esse elemento, apesar de que nem todo mundo gosta da nossa culinária, infelizmente. Mas acho que... Mete bem da cabeça isso, não né? faz sentido para mim. Mas a gente tem uma oportunidade de ter diversos tipos de amostras aí, e aí você poderia gostar de um tipo ou de outro, né, de espécie. Mas eu acho que quando a gente fala dessa parte especificamente, acho que o ômega é um que já tem alguns estudos importantes. E acho que também é conhecido, né, porque existem propagandas na televisão conhecidas de algumas pessoas oferecendo ômega X, verdade. e acho que é um ponto importante, sim. Mas eu acho que trabalhar antioxidante de forma geral para qualquer processo, né, de estresse é importante. Sabe que é. Então, tentar introduzir dentro da tua prática, por exemplo, dos atletas, né? Sim. Como é que é normalmente feito essa administração lá com vocês? Assim, normalmente os atletas, eles têm uma peculiaridade do que a gente normalmente orienta eles executam, né? Então, assim, se você fizer um cardápio lindo e maravilhoso com várias... E especialmente eu sou, obviamente, abastado porque no clube que eu faço, o poder aquisitivo dos atletas são altos também, então eles têm a oportunidade de adquirir todo tipo de alimentação que você indica. Então, se você pedir para eles terem uma salada e botar vários elementos nessa salada, eles vão vir com todos os elementos. Eles vão comprar a salada completa, vai ter alguém para fazer essa salada e eles vão receber essa salada e vão comer ela todinha. Então, assim, obviamente que meu trabalho é facilitado nesse sentido. A gente sabe que não é a realidade. É verdade. Né, nem dos demais clubes. Sim. Então, eu acho que isso facilita muito porque eu consigo oportunizar uma diversidade grande de frutas, intercalada por dias, uma diversidade grande de saladas, e ele adquire vários desses elementos. Isso ajuda muito. Então, assim, meu trabalho lá no clube é bem facilitado nesse sentido. E daí vocês dão uma prescrição de suplementos? Ou eles procuram outros profissionais, outros? Não. Existe a suplementação, mas muito pela necessidade. Do clube, no caso. Como lá, né, muitas dessas necessidades conseguem ser adquiridas através da alimentação, eu tenho uma linha muito mais de orientar o hábito de se alimentar. Comida em si. Comida, né? em si. A suplementação, ela entra muito mais para, especialmente num próximo a competições, da qual às vezes tem uma questão de restrição, porque algumas categorias precisam bater peso, e algumas precisam perder peso, não porque precisa, tipo, vôlei, basquete, não precisa necessariamente perder peso, mas o peso que eles, se não perdido, vai dificultar a movimentação na quadra. E aí, obviamente, que o estresse se torna maior e a gente também tem que restringir. E aí, nesses momentos, às vezes, a suplementação se torna interessante para esse tipo de caso. Mas nesse ponto só, não no ano inteiro. Certo. Dietas restritivas, elas podem prejudicar ou ajudar esse manejo da dor aí? Qual seria a melhor estratégia? Isso é uma pergunta interessante, porque assim, todo mundo pensa que não, só ajuda, né? Você vai restringir, vai perder peso, menos estresse mecânico. Mas assim, algumas dores, lembra, não são todas, são mioarticulares. Então, algumas dores necessitam que você adeque a alimentação. Então, não restringe, é adequar mesmo. O pessoal fala muito da quantidade, mas pouco da qualidade.
né? Então, eu vim de uma escola da qual a gente preza muito por se alimentar e alimentar com qualidade. Não necessariamente o nutricionista, ele não é a ideia, né, que tem De a sociedade proibir de algo, né? proibir, né? Não é proibicionista, ele é nutricionista, ele tem que nutrir. Então, acho que quando se adequa isso para a realidade, acho que é o ponto-chave. Então, não vejo que restringir é o caminho. Às vezes a gente restringe caloria, mas melhora a qualidade da dieta, promove saciedade mesmo com restrição calórica. Então, não é que a restrição necessariamente é a chave. Depende de caso, mas acho que a qualidade ela é fundamental nesse processo. Certo. A gente vai começando, né, a se aproximar para os finalmente, mas ainda tem muita coisa para ser perguntada aqui. Vamos acalmar o coração. Você falou, inclusive, de uma coisa muito importante lá no início, né? De saúde mental. Aí a gente já toca nesse assunto aqui. E quando a gente sabe que quando a pessoa tem uma dor crônica, isso afeta muito o emocional dela. Demais. Né? Que às vezes acaba impossibilitando ela de fazer várias coisas, Uhum. certo? De que forma o fisioterapeuta pode auxiliar aí, pode contribuir para essa melhora, né, de humor e tentar reduzir esse estresse, esse início também, né, de depressão ou de ansiedade? Então, eu sempre costumo falar para os meus pacientes e alunos, né, da importância da saúde mental, né? O fisioterapeuta, uma sessão de fisioterapia é em torno de 40, 50, até 1 hora. Então, você gera um vínculo, que você começa a conversar, a pessoa começa a se abrir, né? Eu até brinco que a gente tem um dedinho na psicologia, né, da físio, né? E eu sempre até encaminho os meus pacientes para a terapia, né? Eu faço terapia, né? Temos que fazer Por terapia, favor, acho que todo mundo né? precisa. Porque, enfim, a humanidade tá meio doente, né? Sim. Então, a dor, ela está muito associado com o nosso psicológico, né? Eu estava vendo um artigo que fala que o bebê, ele nasce apenas com 2 medos, o medo da água e o medo de som. E o bebê. E aí os pesquisadores foram fazendo que os outros medos que a gente tem na vida são das nossas experiências, são daquilo que falam pra gente. Ah, se tu fizer isso, tu vai sentir dor. Então, isso vai muito também na questão da físio, né? Como ele falou. Que interessante. Ele fez a cirurgia, né? Na hora que vai flexionar o joelho, vai doer. Uhum. Mas aí a pessoa já fica, ai meu Deus, então toda vez que eu movimentar, meu joelho vai doer. Então a pessoa não vai querer movimentar o joelho. Então, na físio, a gente tem que trabalhar com essa questão do psicológico para o tratamento também, porque vai interferir. Então, eu digo que todo fisioterapeuta, antes de qualquer conduta, né, avalia e explica, olha, você vai fazer isso porque vai melhorar isso, isso, isso. Vai doer? Vai, mas é uma dor que vai te livrar dessa tua dor maior. Uhum. Né? Você não sente falta de fazer tal coisa, de fazer isso, fazer aquilo. Então, você tem que fazer, né? Então, nesse sentido, né, que a gente chama de atenção primária também, né, dentro da físio, tá trabalhando essa orientação, enriquecendo essas informações para que esse paciente realmente entenda e faça, né? Porque esse é o problema. Às vezes as pessoas vão só pelo que as outras falam e acabam levando aquilo como verdade e não fazendo, mas não, né? E nós profissionais, a gente tem esse papel muito importante de passar essa informação e dizer, não, é isso, como ele falou em relação aos carboidratos. Não faz problema, não tem problema, o que você tem que ver é a quantidade e a qualidade, né? Então, é informação, né? Ele é o profissional que está passando informação, é a mesma coisa a gente. Então, isso é muito importante, principalmente em relação à dor, porque tem muitos mitos. Ah, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. E não, você vai fazer. Não pode agachar. Né? Não pode agachar, né? Nossa, agachar é maravilhoso. Depende também, né? Do peso, enfim. Depende da dor, né? Da dor, depende de muitas coisas. Mas eu digo que a informação em relação àquele movimento ela é primordial. E isso vai muito do profissional. Dessa conversa, né? De ter essa Relação conversa. mesmo. É verdade, é verdade. Né? A relação, por exemplo, vocês falaram de modalidades, né? Tipo, a relação que você tem com fazer musculação, isso tem muito a ver com como você é apresentado para aquela modalidade. Exato. A professora falou da fase reflexiva, né? Que é quando você
basicamente tem reflexo para barulho, para mudança de temperatura, né? Então você de fato está conhecendo o ambiente. E o meu falecido avô sempre dizia que você aprende ou no amor ou na dor, né? Por isso que muitas vezes você Foi profunda essa também. Profunda essa porque também. ou você faz porque entende a importância do movimento e quanto isso vai te dar qualidade de vida, autonomia, ou você espera se machucar para procurar isso. A dor te ensina que você necessita. Então, por exemplo, lá no esporte normalmente a maioria dos atletas de muitos anos tem dores. Tem como, né? Só, por exemplo, artes marciais, então, que é um grande público que eu atendo durante muitos anos, é mais evidente, né? Então, por exemplo, só de jiu-jitsu tem mais de 20 anos. Nossa. Então, é óbvio que eu desconheço qualquer faixa preta que conviva comigo que não tenha ao menos algumas lesões. Então, a gente convive com a dor. Só que é aquela dor que não te impede necessariamente de fazer a atividade. Eu estou falando de dores que permitem você, né, manter a funcionalidade. Sim. Então, você sabe que você vai lá, você sabe que você vai sentir a dor, mas o prazer de estar fazendo aquilo Verdade. faz valer a saída de casa até a atividade. É a mesma coisa da fisioterapia. Você sabe que você vai lá, você sabe que você vai sentir dor, mas você vê um propósito daquela dor, né, para te permitir de repente voltar a caminhar adequadamente, voltar a movimentar uma articulação, voltar às vezes a carregar um filho, um neto. Então você entende a funcionalidade do processo. Aí você tem uma relação diferente, porque tem um propósito, né? Aquilo ali vai me permitir tal coisa, aquilo ali vai me dar tal coisa. E aí você vai entendendo, criando uma relação diferente, né, com a alimentação. Então imagina que você vai na casa da sua tia no final de semana e lá vão obrigar você a comer de determinado jeito, né? O seu comportamento para com aquela alimentação vai ser muitas vezes traumático, né? Ela chega lá, ela vai me obrigar a comer salada, eu não gosto de salada. Quando na verdade a gente pode ir apresentando a salada, inserindo a alimentação de várias formas, como, né, durante a graduação você aprende. Mas se você empurrar, não, você vai ter que comer, aquilo às vezes pelo contrário, né? Faz o efeito oposto. Você cria uma aversão àquilo, porque aquilo se torna uma atividade que desperta um comportamento de afastamento ali, de restrição. Não é à toa que a alimentação comportamental ela tem, Sim, a própria sim. nutrição comportamental tem crescido tanto. É verdade. Não sei se meu trauma veio de muito tempo atrás, porque eu fui durante muito tempo atleta de natação. Então eu precisava fazer academia, né? Então eu comecei a fazer academia quando eu acho que eu tinha uns 12 Gatilho, anos. isso foi gatilho. Uns 12 anos de idade. Então eu não sei como é que foi, não me lembro mais ou menos. Então acho que desde aí, né? Eu era obrigada a fazer musculação. Sim. Então foram gatilhos da minha vida. Gatilhos, todos temos, né? Todos As terapias justamente para entender quais são os seus. Exatamente. Trabalhar esse E gatilho. trabalhar, né? É verdade. Eles podem ser Porque aí a gente já vai tentar entender, olha só, que a gente sabe que a alimentação ela vai influenciar claro. em a produção de várias substâncias do nosso corpo, né? E um deles é essa tentativa de bem-estar, né? De saúde mental. Então, como é que funciona? Quais são os alimentos que você aí vai tentar trabalhar? Dar uma hashtag fica a dica, né? Para tentar introduzir no dia a dia para tentar melhorar um pouquinho mais esse bem-estar, essa saúde mental. Não, com certeza, eu acho que um fator importante, né, que muitos esquecem é que o ato de se alimentar não é unicamente o ato de se nutrir, né? Às vezes é um ato social também. Então, às vezes você vai para um aniversário, uma confraternização, um fechamento de semestre, de um semestre às vezes que foi, por exemplo, esse semestre vai ser desafiador, né, com a COP30 aí. Não, isso aí é para a próxima pauta. Então imagina que você vai ter um momento ali de confraternização. E aí muitas pessoas não se permitem aproveitar esse momento, né? Achando que a alimentação, a dieta, que todos fazem, porque dieta todos nós fazemos, é unicamente o ato de se nutrir. Então, eu preciso ingerir tantas gramas de proteína, tantas gramas. Esquece a minha grande queixa com as dietas, eu sempre falo, flexíveis da internet. Né? Porque toda dieta a gente aprende que deve ser flexível. Né? E aí o pessoal vende como dietas flexíveis sendo unicamente contagens de nutrientes que você deve ingerir naquele dia. E esquece completamente o fator, né, emocional, social, que imputa na alimentação. Então, quando você apresenta um prato só de olhar dá vontade de comer, você cria uma relação diferente com o alimento. Verdade. E aí esse é um dos
do ponto que a maioria dos nutricionistas hoje pula, que é a anamnese detalhada. Você não procura saber, você tem uma dieta que você quer prescrever para todo mundo e qualquer mudança em cima daquele esqueleto de dieta que você tem. Mas você não procura saber as preferências, os desafios que a pessoa tem, os traumas que a pessoa tem com a alimentação, com os alimentos, porque isso te dá armamento para fazer diversas estratégias e progressivas, e ir mudando. Uma crítica que eu faço muito aos nutricionistas daqui da nossa região, que morei muitos anos em São Paulo, né? E lá existe esse cuidado de, ao mesmo tempo que você muda de 2 em 2 semanas de treino na academia, e todo mundo entende isso, você não você acha que o nutricionista vai te passar uma dieta e vai ficar o ano inteiro com ela, o que não faz sentido nenhum, porque a tua vida muda, a tua rotina muda, o teu trabalho muda, o teu momento, né, diário às vezes muda. Sim, certeza. E aí, se você tiver um nutricionista, é por isso que existem várias até maneiras de monetizar isso, né? Um nutricionista que lhe acompanhe. E aí a gente teve um professor muito importante que foi o Fernando Faro, eu sempre digo isso, sempre falo o nome dele, porque foi uma pessoa que me impactou positivamente. Então, tanto é que quando ele está em alguma palestra minha, eu vejo ele, eu sempre homenageio ele porque ele foi uma pessoa que impactou na minha vida e ele sempre fala muito de acompanhamento, né? E eu levo isso, assim, muito forte. Porque quando você tem uma relação com o seu cliente, pode conversar, tirar dúvidas, evita erros. Às vezes a pessoa ela só não sabe, não tem aquele alimento. E agora, meu Deus, mas não tem nenhuma da lista que ele está num ambiente que não tem essas oportunidades. Então, o que eu posso fazer? Se ele tiver liberdade, obviamente pagar pelo seu tempo, né? Para ele poder falar com você e dizer, poxa, e agora? O que eu faço? Você montar uma estratégia ali simples, que a pessoa vai conseguir passar aquela refeição, mas psicologicamente ela não saiu do plano. E aí ela vai aderir melhor. Então, acho que a principal dica é conhecer os gatilhos do teu cliente. E você só conhece com uma bela anamnese. E aí, a partir daí, tu consegue indicar realmente quais são os suplementos, Vou dar um exemplo. Eu tenho nutrientes, enfim. atleta que tem. A gente trabalha com formação olímpica, não? Então Aham. tem atletas de 12 anos, 13 anos. E aí o atleta, uma das maiores diferenças do que muita gente acha, o atleta ele tem mais dificuldade para comer mais do que comer menos. Né? E não tem dificuldade para perder peso muitas vezes, de maneira geral. Temos atletas que têm, mas de maneira geral não. Então, às vezes, é a introdução de mais alimentos que é o desafio. E aí o atleta não gosta de comer nada de manhã, não tem a costume cultural ali, a família não faz. Você introduzir isso para ele é um desafio, aí você tem uma progressão disso. Então, acho que quando você descobre, pô, eu vou falar como eles falam comigo, pô, tio, pega de manhã, não dá fome, então à tarde eu tô aqui, eu não sei o que comer, eu como um sanduíche aqui na lanchonete. Aí você dá uma outra opção, testa isso aqui. Aí ela come, poxa, gostei, me senti saciado, treinei melhor, e aí você percebe que isso vai tendo uma mudança. E é por isso que é importante, independente do público, você conversar com o cliente, você entender, você criar uma relação. Uhum. Aí você consegue trocar mais informações, trocar mais experiências. Ótimo. Quando eu falei também de suplementos, eu já penso também no equilíbrio mental, né? Que a gente precisa ter. E dentro desse equilíbrio mental, a gente também já traz o processo lá da nossa no microbiota, né? Porque hoje a gente sabe que está ligado diretamente, microbiota, saúde mental está ligada diretamente a Sim. ela também, né? E claro, a questão hormonal, é por isso também que eu perguntei isso, porque é importante, né, ter esse equilíbrio hoje em dia, justamente para a gente ter esse equilíbrio de saúde mental, conseguir trabalhar muito bem. A gente não trabalha 100% às vezes, né, por falta de desequilíbrio, mas nessa tentativa, né? E as pessoas que sofrem essa dor crônica, eu acho que sentem muito mais isso, Sim, né? Também. Elas sentem muito mais. E aí, hoje em dia eu vejo muito, eu não sei se tu aplicas também isso na tua prática, né? Mas, por exemplo, melatonina, eles, ajuda né? muito, muito. Na verdade, Muito. muitos utilizam, especialmente, não os muito jovens, mas ali da casa dos. Quando já está falando de atletas sub-17, sub-19, que muitas vezes estão também, além de ser atleta, eles estão estudantes, estão prestando vestibular, já estão sobre um estresse não só físico, mas um estresse mental, Familiar, às vezes, né? familiar, muitas vezes. Aí, obviamente, afeta, impacta normalmente o sono, né? E, obviamente, o ciclo de sono, e aí, enfim, aí entra suplementos interessantes, de fato, que vão ajudar nesse conforto aí, nessa qualidade de sono, que a gente sabe que é um dos três pilares, né? É comer bem, treinar bem e dormir bem. Então, Ah, quando... exatamente. E outros também, como triptofano, enfim, né? A gente encontra também em algumas frutas.
Mas aí essa prática é super aplicada também no dia a dia. Total, total. E na verdade, como já é algo, uma informação que muitas pessoas procuram porque tem esses problemas, né? Então muitas vezes ele já vem com a informação e pergunta o que é que o senhor acha? E aí a gente já descobre mais um elemento, porque a gente tem diálogo. Então, pô, não tô dormindo bem, nesses problemas. Eu tô indo e eu sempre falo assim, da anamnese, quando você monta uma lista, né? Uhum, A galera que está se formando normalmente vai montando uma lista que vai aplicar quando se formar. Responda isso aqui, vou fazer essas perguntas. Aí a minha pergunta para você é: você sabe o porquê de se fazer cada uma daquelas perguntas? Isso vai mudar a tua dieta? Porque você fazer uma pergunta da qual aquela informação não vai te mudar nada, só pode dizer que você tem um questionário grande, detalhado, mas digamos que idas ao banheiro, evacuação, a micção, elas foram afetadas, por isso que às vezes você pergunta sobre coloração, odor, uhum. textura, isso já te dá informações importantes, muito importantes. Sim, E aí com você já faz certeza. algumas adequações interessantes, só com essa pequena informação. Aí eu te pergunto, será que as pessoas que fazem essa pergunta lá, sabem isso vai mudar a dieta da pessoa? Porque se o nutricionista não souber o que isso te diz, é uma informação vazia. É verdade. 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 A última pergunta para ela e a gente já começa a ir pros finalmente. Ah, Dentro da prática, né, clínica que você tem, como é que o paciente consegue adaptar tarefas simples do dia a dia, como subir, descer escadas, pegar algum peso? Como é que vocês conseguem fazer essa adaptação aí com essas pessoas que sentem muitas dores? uma das funções, dos nossos juramentos, né, da FISO, é justamente essa questão da qualidade de vida, né, da gente reabilitar ao ponto de voltar a desenvolver todas as suas atividades antes. Então, isso já entra na questão da avaliação, como o professor enfatizou, e ter esse relacionamento para entender quais são as atividades que estão comprometidas desse paciente, né? É subir uma escada, é pegar o neto no colo, é cozinhar, né? Então, dentro disso, a gente vai trabalhando, né, nos recursos fisioterapêuticos para melhorar. Mas também a questão da orientação também, né? De ir fazendo de acordo com a sua alimentação, observando a questão do ambiente, né? Se o ambiente é favorável também, se for um idoso, no caso, o idoso quer fazer tudo, Uhum, né? Quer fazer tudo que ele fazia antes, mas esquece que a visão já está comprometida, a força está comprometida, o equilíbrio está comprometido, e ainda tem a questão da dor. Então, a gente tem que justamente trabalhar naquilo que ele sente mais falta e também trabalhar como um todo, né? Eu digo que todo profissional hoje tem que ter essa visão holística do corpo. E não só holística do corpo, mas entender que tudo é um complemento, alimentação, saúde mental, né? O relacionamento que eles têm em si, né? Com a família, os amigos, enfim. É tudo uma somatória de coisas para ter essa melhora da dor, enfim, de tudo. Então, eu digo que na fisioterapia a gente trabalha essa questão de analisar, através da avaliação, analisar aquilo que realmente ele está sentindo falta e trabalhar em cima disso, né? Fazer exercícios que trabalhem justamente esses movimentos do qual ele sente falta, tá? perfeito, perfeito. E agora uma dica rápida. Uma, né? Senão a gente vai prolongar muito aqui. A conversa está maravilhosa. Verdade, nem estou sentindo o tempo passar. Ai, que bom, que bom. Então, uma dica rápida aqui, tanto sua quanto sua também. Para quem sente dor aí frequente, né? Tanto dor crônica ou aguda, quais são. Qual uma dica assim maravilhosa que você pudesse deixar para essa pessoa, tanto no âmbito da sua área, né, de com o papel do fisioterapeuta dentro disso e também como educador físico, nutricionista pudesse aí. Se movimente. Pronto, já deixou uma dica para vocês. Não deixe de se movimentar. Se movimente, né? Procure fazer aquilo que você gosta, né? Mas tendo a consciência de que vai ter coisas que mesmo que você não goste, você vai ter que fazer, como a musculação. Mas, por exemplo, eu, né, nos meus 41 anos, né, hoje, uma vez na semana eu corro e ando de bike.
ponho meu fone Que legal. e vou, faço 10K de bike, tá? Corrida não. Mas na corrida eu faço no máximo meus 2Kzinhos, mas assim, é uma terapia que você se sente mais disposta, às vezes até esqueço que eu tô com dor. Então, hoje, assim, a dica é se movimente, não para. E, Perfeito. lógico, procura um bom terapeuta, um bom nutricionista, né? Um bom educador Perfeito. físico, um psicólogo, é uma junção. Mas o movimento é a cura, não adianta. Verdade. Não, acho que só fala muito de conviver com a dor, né? Aprender a conviver com a dor, porque realmente tem dores crônicas, então você não vai resolver o problema, você vai conviver. Mas eu acho que além de conviver é avaliar, porque essa dor crônica ela pode sim ter outros acometimentos, pode gerar outros problemas. Então, eu digo isso porque na minha experiência é isso, né? Então, tipo, tem várias dores de ter feito um monte de coisa. Algumas eu sei que lidar com elas, mas quando eu tenho alguns sinais eu procuro o profissional. Então, no final das contas, por mais que você aprenda a conviver com a dor, avalie o que ela tá te impedindo de fazer. Porque a dor, ela muitas vezes é um fator impeditivo. E se a gente aprende a conviver, a gente consegue aguentar muita coisa, né, para trabalhar, para estudar, para fazer N situações. Então, acho que sim aprender a conviver, mas sempre estar refletindo, sempre estar avaliando. E se caso isso limite, vai impedir você, né, de viver, procure um profissional imediatamente. Perfeito, perfeito. E por fim, gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos queridos ouvintes, né? Para eles, caso eles desejam aprender um pouquinho mais, se atualizar, onde eles podem também encontrar mais sobre o tema, deixassem uma mensagem final de incentivo para estudar, enfim. E não esquece de deixar aquela mensagem que você falou que ia falar também. Pode falar. Sim, nós vamos ter, né, nosso primeiro simpósio da mulher aqui no mundo. Que lindo! Podemos fazer um episódio desse podcast, né, com as Vamos, mulheres estamos maravilhosas. aqui. Vai ser em setembro e... Qual o dia de setembro? Então, prof, é a data que eu sempre me Não se preocupa, a gente vai colocar lá na legenda. Pronto. a data, né? Mas vai ser, acho que não sei se é 12 ou 13 ou 14 ou 15, é uma coisa assim, né? Perfeito. E aí a gente vai falar, pegando a temática da COP30, né? O papel dessa mulher na sustentabilidade. Que legal. Muito Tá? importante esse tema. Então a gente já pode conversar sobre isso depois. Vamos, com certeza. Estamos aqui de portas abertas. Obrigada. Vocês, né, somos cientistas para o resto da vida, né? Todo professor, todo aluno, né? Olha, o professor já está no seu segundo doutorado, eu ainda estou pensando no primeiro, prof, pelo amor de Deus. Né? Então, estudar... a dor, ela tem um lado bom porque faz a gente investigar e dizer, tem alguma coisa errada, mas o quê? Né? Então, sentiu alguma coisa, investigar, né? Entender, tratar, se movimentar, né? Temos artigos aí maravilhosos, né? Hoje a ciência só avança. Temos agora o IA para nos ajudar também, né? Tem a utilização para o bem, né? Então, sempre ir atrás do conhecimento. A verdade é essa. Hoje a gente que não tem a ferramenta, né? Tem bastante ferramenta, por sinal. Então, correr atrás. Essa é a minha dica. Acho que existe, obviamente, para quem quer realmente seguir essa questão da dor, existe o Instituto Nacional da Dor, enfim, tem algumas dessas entidades da qual que é a especialidade, cursos, tudo que você vai fazer Isso. é só para saber, acho que entender das terapias, mas do atendimento, né, para uma pessoa com dor. E aí entra a questão da dor crônica, então você saber lidar com isso é fundamental. E hoje tem pós-graduação só em dor. Só em dor. Né? Para todos os profissionais. Então, acho que, como você falou, né, de dica, acho que procurar essas entidades, né, da qual você realmente vai poder se capacitar. E aí eu sempre digo, suar, mas botar mais uma linha lá no seu currículo. Mas acho que não tão vazia, né? Não é só para alimentar um currículo, mas para direcionar ele para o que você quer trabalhar. E dor, né? Acho que, de forma geral, sempre vai ter cliente. É verdade. Então, acho que para quem quer seguir esse caminho aí, sim interessante, seja
a nível pessoal, seja a nível financeiro também, porque você Exato. vai ter uma quantidade grande aí de pessoas para atender. Verdade. Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço imensamente todos os insights que vocês deixaram aqui, tão valiosos sobre, né, atividade física, nutrição, dor crônica. Para você, ouvinte, né, esperamos que vocês também amem muito mais aí, tenham ampliado um pouquinho mais a visão de vocês sobre atividade física, nutrição, aí também na dor crônica, e com vocês, tanto acadêmicos também com futuros aí profissionais, podem, né, consigam aí atuar dentro dessa área, como os professores acabaram de falar para a gente. Claro que não podemos deixar vocês sem mimos da casa, né? Mais mimos, mas para esse não há. Espero que vocês gostem também. Carboidrato. É importante. A gente aprendeu isso. Para deixar você feliz no seu dia, foi esse a intenção da Foi nossa com certeza, de todos nós. Então, se vocês ainda não seguem o nosso podcast Égua Nutri, por favor, não deixem de seguir, de avaliar, de compartilhar, de enviar para aqueles seus amigos que, por algum motivo, sentem alguma dor crônica, alguma dor aguda, enfim, né? E, por favor, nos acompanhe aí em todas as plataformas, né, de streams. E até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau!